Olá, Fernando. Luiz Fernando Castilho, o nosso convidado de honra de hoje. Ele que trabalha muito com processos há alguns anos nessa jornada, né, Luiz? E olha, hoje o público aqui é o público de BPM, viu, Luiz? E a gente se sente super à vontade aqui nessa roda de conversa. Já convido a quem estiver aqui com a gente a cutucar aí no chat, fazer perguntas. A gente está aqui para responder. Hoje a gente não vai trazer slides, então hoje não, a gente não vai trazer método de aula, a gente vai trazer a vida como ela é, desse jeito. Eu e o Fernando aqui, cara a cara, no bate-papo de projetos e processos, né? Não é isso, Luiz Fernando? É isso aí, Vivi. Depois de uma apresentação dessas, eu tenho que, né, fazer acontecer, dar nó em pingo d'água e fazer chover aí. Antes de tudo, Vivi, obrigado, pelo convite. Fico muitíssimo honrado de estar falando num evento da BPMP, que é uma associação que, né, mundialmente é a associação mais conhecida, mais respeitada quando o assunto é gerenciamento de processos, né? Não à toa, Exatamente. todo profissional da área de processos que é certificado tem o mercado vê de uma forma diferente, isso é muito legal, é muito nítido a percepção que a gente tem em relação a essas questões, né? Então é uma honra aqui estar falando como associado também da BPMP e certificado, né? Passando aí, eu sei que você tem mais tempo aí em relação a anos de certificação, né, Vivi? É uma referência aí para gente. Eu estou fechando aí meu primeiro ciclo, então também gostaria de agradecer a Vivi, é uma atuante aí na comunidade, né, dos certificados, me ajudou muito, inclusive. Obrigado, Vivi. Eu faço questão de Opa, agradecer isso aí pessoalmente aí na live, a ajuda que você me deu nesse processo de recertificação. Daqui a pouco estou que com ela bom. em mãos aí, se tudo der certo. E também agradecer, né, aos diretores da BPMP, o Paranhos, e todos os profissionais aí que são uma grande referência, também certificados, uma grande referência para mim aí em gestão de processos. Que bom. Agora, as boas-vindas feitas, vamos ao que interessa, Fernando. Olha só, o papo hoje é projetos e processos. Eu vou te falar pela minha experiência, né? Já atuei com projetos, com processos, com gestão. Mas olha só, ainda sinto uma falta danada, sabe? De encontrar por onde eu passo, até para trabalho de consultoria, é a gestão ali da estratégia, sabe? A gestão da estratégia, tocando processos e conversando no time da estratégia. Não sei se você já sentiu essa falta também nos teus projetos aí. Na veia, Viviane, na veia. Eu acho que esse é um dos pontos que mais me aflige como profissional, né, da área de processos e de projetos. Além da certificação CBPP, ainda tem algumas certificações do PMI, tanto em preditivo, né, PMP, quanto o ágil, o ACP. Então, talvez uma das grandes dificuldades, e que talvez seja uma das referências primárias ali para o nosso trabalho, né? É a gente ter um bom planejamento estratégico ali. Eu acho que a base de tudo, quando a gente está olhando, né, tanto para processos quanto para projetos, é a gente dispor de um bom planejamento estratégico, de uma boa cadeia de valor, de uma boa arquitetura de processos. E eu vejo, assim, talvez a gente se debruça muito em discussões muito técnicas, né, sobre notação, BPMN, sobre como fazer um bom cronograma, como fazer uma boa gestão, né, de cronograma, gestão de partes interessadas, como a gente, né, implementa melhorias. Mas, assim, existe um gap gigantesco entre um planejamento estratégico e as ações que de fato precisam acontecer nas organizações para gerar, surtir valor ali, efeito na ponta, né? A gente fala normalmente que o importante na gestão de processos é a geração de valor, né? O que é a geração de valor? Como é que a gente alcança isso se a gente não consegue, eventualmente, ligar esses pontos, né? E não é uma atividade, não é, eu digo muito, assim, eu falo com muita frequência, não é nada complexo fazer isso, mas também não é nada trivial, assim, não é tão simples. Cada organização
Depende, né? Não existe uma receita de bolo, assim. Cada organização tem suas peculiaridades, tem seu perfil, tem o seu momento. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? O gerente de projetos ou o analista de processos precisa saber considerar o nível de maturidade dessa organização para que o trabalho de processos e como consequência, projetos consiga acontecer da melhor maneira possível. Então, eu vejo que ligar esses pontos também facilita muito quando a gente dispõe, né, de um bom planejamento estratégico, com metas ali bem definidas, com prazos bem definidos. E aí eu entro, se você me permitir, Vivi, talvez na primeira Fica à questão que eu vontade. julgo que seja mais polêmica, né? Muitas vezes eu me deparo muito com questões assim, eu vejo, eu sou natural do setor público, né? Então, assim, eu vejo muitos colegas, e isso é da natureza do setor público, a questão da participação, né? Vejo muitos colegas defendendo que um bom planejamento estratégico precisa ser participativo. Eu perco a maioria das discussões, né? Mas eu defendo muito que um bom planejamento estratégico ele tem que ser responsabilidade do board das organizações, né? Dos, É dos verdade. diretores. Quem define o rumo de uma organização, e aí, às vezes, né, quando a gente está entre amigos, e é o caso aqui, acabo me permitindo falar de uma forma um pouco mais à vontade. Eu não vejo, por exemplo, o dono de uma pizzaria definir o rumo da pizzaria junto com o pizzaiolo, né? É o dono da pizzaria que vai lá e definindo, vamos expandir a rede, vamos alterar o cardápio. E assim acontece nas organizações públicas, né? Quem tem que definir a direção da organização é o board. Óbvio, não para por aí, né? Como é que as outras pessoas, os outros níveis hierárquicos vão participando? A partir do É verdade. desdobramento dessa estratégia, né? Eles é que vão, tendo conhecimento técnico, dizer qual é a melhor forma, tecnicamente, dentro das atividades que eles desempenham dentro das organizações, qual a melhor forma de se chegar, né, de se atingir aquelas metas. Então, a gente está falando aí dos desdobramentos em metas táticas, em metas operacionais, né? E aí, quando a gente entra nas metas operacionais, a gente vai falando aí na veia de gestão, né, de processos. Então, fazer esse link, eu acho que é um dos grandes desafios. Perde-se muito tempo, né, fazendo o desenho da estratégia também, e gasta-se muito pouco tempo de qualidade trabalhando esse desdobramento, trabalhando a comunicação desse plano estratégico, né, top-down. Normalmente, assim, quem nunca passou por isso, né? Olha, a organização XPTO acabou de atualizar o seu plano estratégico para 2025, 2030. E aí junta todo mundo no auditório, mostra o plano estratégico e no dia seguinte a É. vida continua acontecendo como ela sempre vinha acontecendo. É, Desconectada das intenções estratégicas, né? Porque na é hora que você isso. desenha um planejamento, você tem um grupo de boas intenções, né? Mas para Perfeito. virar ações, cara. Tanto é que eu Perfeito. lembro ali que eu aplicava bastante OKR. OKR é basicamente isso, né? E tem uma lição do John Doerr que é muito interessante. 40% top-down, 40% tem que vir de cima para baixo. 60% desdobra o que as intenções estratégicas deixaram claro. Agora, cara, faz a diferença é a gestão. E eu digo, nem é a gestão, assim, ter um líder, um gestor. Não, não é da liderança que eu estou falando. Estou falando é da gestão. É da gestão Uhum. do dia a dia, é da gestão do que eu estou fazendo agora, né? Aquela pergunta que tem no Scrum. O que você fez hoje? É para o fim de atender esse objetivo estratégico? Qual? E o que você vai fazer amanhã? Manhã, Né? perfeito. Ele contribui? Se a resposta é sim, você sabe. Agora, se você não consegue nem responder isso, cara, Tem olha, alguma coisa errada. reprograma, tem alguma coisa errada. É isso, é Porque, isso. né, assim, senão você vai navegar, inclusive como colaborador, né, à deriva. Uhum. A natureza humana quer fazer parte de algo. É Então, a isso. conexão com o objetivo, com a estratégia, faz você se sentir vencedor no final. E não interessa se você atingiu 100% ou superou, mas interessa que você sabe para que você está aqui. O Então, propósito. o Uhum. propósito que te Ai, faz estar aqui, conectado ao quê? Por que precisam de mim aqui? é Gente, isso. quem nunca já esteve fazendo um trabalho que pensa, caramba, esse trabalho não precisava nem ser eu.
porque a pessoa sabe que não precisa ser ela, ou sabe que nem precisa ser feito aquilo daquele jeito. Perfeito, Mas tem que perfeito. fazer porque está esquecido. Ali tem que Porque, fazer porque é o que sobrou. porque É, quando eu cheguei já era assim, já era assim. E, já era cara, assim. como você vê aí, Luiz, essa questão, né, de qual o mindset da liderança que tem que mudar, quais as perguntas do líder para ele mesmo, né? Como que eu posso me perceber perdido na minha estratégia e desconectado da execução? Perfeito. Olha só, se você me permitir, Vivi, é porque tô vendo o chat aqui, eu tô olhando pro lado, tô Ah, vendo o chat. tá. Eu Fica à queria cumprimentar, vontade. eu queria cumprimentar imensamente o Dr. Roberto Paranhos, que está aí no chat. Obrigado aí pela presença, nosso diretor. Um cara que eu respeito demais, viu, Paranhos? Apesar de não te conhecer pessoalmente, te acompanho muito. Obrigado aí. E o Daniel Lima fez uma pergunta que vai muito nessa linha aí que você falou, Vivi. Como diminuir esse gap, né? O nível de maturidade realmente faz travar muita coisa mesmo. Quando as camadas táticas e operacionais não participam da definição da estratégia, pode ser a causa do desdobramento não rolar? Eu acho que sim. Ó, o Ricardo Lane aí. Boa noite, Lane. Boa, Eu, Ricardo. eu acho que sim. Daniel. Eu acho que sim. Eu acho que é uma questão que atrapalha. A ligação dos pontos para mim, é fundamental para que essa direção, né, esse direcionamento chegue em todas as camadas da organização e, por consequência, a gente consiga começar é, a de fato focar naquilo que realmente interessa, né? Não adianta, e aí a gente conversou um pouco antes, né, Vivi, assim, Sim. a queda ali, a inclinação de quem trabalha com processos eu quero modelar tudo que aparecer na minha Ah, frente, né? né? Que sede de modelar, né? Quanto mais Essas, caixinha, melhor. isso é ótimo, né? Você ter essa energia é ótimo, Criatividade. mas melhor ainda quando você tem essa energia direcionada. E o que que te direciona essa energia? É você saber exatamente fazer o alinhamento, e a gente olha em paralelo um outro instrumento, que aí eu preciso fazer essa construção que eu acho ela extremamente relevante. É quando a gente começa a fazer o alinhamento estratégico, você mesmo falou, né? Que o CBOC, a última versão A 4.0, já trabalha 4.0 isso ostensivamente. Eu achei lindo quando eles trabalha. colocaram isso, essa relação, né, esse alinhamento entre cadeia de valor e estratégia. Isso é muito importante. Então, assim, é o que você vai olhar dentro da sua cadeia de valor e dentro daquela sua estratégia. A sua estratégia está te dizendo assim, o que é prioritário para nós chegarmos onde nós precisamos chegar lá na frente. Essa prioridade é o que precisamos fazer. E o que fazemos está na cadeia de valor e na arquitetura de processos. Então, por exemplo, eu preciso melhorar, aumentar minha base de clientes, eu preciso reduzir. Setor público tem muito isso, né? Então, eu trago muito essa experiência. Preciso reduzir um tempo de atendimento específico de um serviço. Eu preciso reduzir o custo desse serviço. É um serviço que é muito caro à administração pública. Como é que eu faço isso? Que serviços são esses, né? Quais são esses serviços? Então, eu vou trazer esse alinhamento entre cadeia de valor, o plano estratégico. Eu vou fazer esse filtro dentro da arquitetura de processos. Quais são aqueles processos que realmente participam para esse desempenho melhorar ou piorar também, né? Exato. A gente não pode esquecer isso, que muitas vezes alguma modificação, e aí daqui a pouco a gente começa a falar de inovação, né, Vivi, dos E riscos que a de gente. riscos, né? Então, assim, eu quero pontuar isso para ficar no nosso radar também na discussão, que eu acho extremamente relevante. E aí a gente vai saber exatamente quais são os processos que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos abordar, para que aquela meta estratégica, para que aquela melhoria, diminuição do tempo de serviço, redução do custo de execução daquele processo, para que a gente alcance isso de alguma maneira, né? Então, assim, esse gap, juntar esses pontos é muito importante, mas, de novo, não tem nenhuma complexidade nisso, mas não é nada trivial. A pessoa precisa entender muito bem o que está dentro daquele plano estratégico, o que está dentro da cadeia de valor, o que aqueles processos significam, quais são os objetivos daquele processo.
E aí a gente começa a falar de um monte de abordagens, de métodos, que correm em paralelo ali, né? Eu falei um pouquinho também quando a gente estava conversando nos bastidores em relação à gestão de riscos, que é uma questão que me apetece muito, assim. Eu sou um apaixonado pelo tema também. E eu não consigo ver, por exemplo, a gente fazer uma boa gestão de processos ignorando, sobretudo no setor público, né, ignorando a questão da gestão de riscos. Então, eu uso muito como base a ISO 31000. Então, são sempre elementos que você vai levantando para que você consiga melhorar esses processos e, por consequência, né, a gente conseguir alcançar a meta. Então, eu vejo muito assim. O planejamento, via de regra, obviamente, né? Sempre tem exceções. Não quero colocar nada do que eu estou falando aqui como uma receita de bolo. E eu estou falando ali de, né, organizações de médio para grande porte. Obviamente, a gente vai estar falando de organizações pequenas. E aí eu vou fazer um parênteses rápido depois em relação a isso. Mas, e aí, essa melhoria do processo vai levar ao alcance dessas metas estratégicas bottom-up, não tem jeito. Assim, eu acho que é um caminho que se for seguido, né, obviamente, é o outro ponto que nós falamos muito, né, eu adoro a metodologia KISS, poucas pessoas conhecem, né, KISS de beijo em inglês, né, que significa, eu vi essa piada há muitos anos atrás, é piada meio idosa, assim, os jovens que estiverem aí com abaixo de 30 por favor, ignore, mas a piada é o método KISS, né? O Keep It Simple, Stupid, né? Eu acho muito charmoso da complexidade que a situação precisa, nada além daquilo ali. Porque no final do dia, assim, a gente está usando o Zoom e o YouTube, né? O público que vai usufruir daquele serviço, dos resultados, ele não quer nem saber se você está usando BPMN, É, BPMS, se verdade. você está programando em C Sharp, em Java, em Python e C++, Isso. não interessa. O que interessa é, está funcionando bem? Eu tive os resultados desejados? Tive. Qualquer tecnicismo precisa ficar dentro do ambiente técnico, né? Então, assim, são pontos que eu acho extremamente relevantes para que a gente consiga, né, primeiro, ter a clareza do que usar, né, como usar todas as abordagens, fazer com que elas se conversem bem. E um termo que eu uso muito e que eu prezo muito no meu dia a dia, manter a coerência entre essas coisas, assim. É muito Exatamente. necessário. É muito necessário manter a coerência. Mantenha simples e coerente, assim. Para mim, a fórmula é uma fórmula que dá certo em boa parte das situações. Fernando, boa essa de ser simples, né? Agora eu acho que a gente pode já dar uma interagida aqui no chat, porque a Vamos lá. Cristiane Gantos, que está no interior de São Paulo, acho que ela mora na cidade de Araras. Ela pergunta aqui como a comunicação deveria ser feita com consistência e por que não é feita. Entre a comunicação da estratégia ali, desdobramento do time, eu acho que ela quer uma dica de como fazer isso. Eu entendi. Cristiane, a pergunta é maravilhosa. Quando eu falo comunicação, eu falo de duas formas de comunicação, né? A informal, que é aquela conversa ali de corredor, né? Aquele convencimento, o gestor medindo a temperatura do que, né? As pessoas, é a rádio peão, né? O setor público tem muito isso. Como é que as pessoas receberam, estão recebendo, como é que elas estão entendendo, como elas estão enxergando? Essa é a comunicação informal. É importantíssimo medir essa temperatura dentro da organização. Porque naquela reunião que eu te falei, onde as pessoas comunicam, né, apresentam o planejamento estratégico, não é o fórum onde vão ser feitas críticas, vão ser feitas construções. Aquilo ali você está recebendo a informação. Então, essa é a primeira comunicação, né? As pessoas realmente conversarem de uma forma transparente, obviamente respeitosa, construtiva e oportuna. Olha, tenho dificuldade em alcançar essa meta. Dessa forma, olha, precisamos de outra unidade. Vamos buscar outra unidade que É vai verdade. colaborar com a gente, com a equipe, para que a gente consiga alcançar essa meta. Olha, eu acho que essa meta precisa ser revista, para mais ou para menos. É muito natural também fazer esses ajustes ao longo do caminho. A outra é a comunicação formal. Aí eu entro muito na gestão de projetos, né?
E aí são pontos que são extremamente importantes, assim, e o PMI, né, que é outra organização que eu faço parte, que trata muito de projetos, normalmente é uma frase muito comum, né? O gerente de projetos usa 80% do seu tempo para comunicar. Comunicar é falar com stakeholders, alta administração, falar com a equipe do projeto, medir a temperatura. Então, assim, quando você faz o gerenciamento de partes interessadas, né? Eu sou meio avesso a termos em inglês. Quando você faz o gerenciamento de partes interessadas, é primeiro você identificar, desde o início do seu projeto de transformação, por exemplo, de um processo, quem é o gestor daquele processo, quem é a equipe que trabalha no processo, quem são quem é o patrocinador desse projeto? Né? Quem é tem que ter alguém da alta administração que está bancando isso, senão a coisa não anda. Ou é muito Patrocinando difícil. mesmo, né? Patrocinador que está bancando, que está cobrando, que quer ver acontecer. Quem é o gestor? Quem é a equipe? Tem alguém contra essa iniciativa dentro da organização? É importantíssimo você também falar com essa pessoa. Tem alguém muito pessimista que só vê problemas nesse projeto, chama ela para perto de você. Então, assim, você vai diminuindo oportunidades do projeto, ou riscos do projeto dar errado. Então, essa também é uma outra forma de comunicação, assim, das pessoas, né, entenderem o que tem daquele projeto, quem é a favor, quem é contra, quem se tornou contra e era a favor por algum motivo. Isso precisa estar no radar o tempo todo do gerente de projetos. Então, assim, eu vejo muito essas duas maneiras de comunicação, assim, né, que são extremamente importantes. E como você falou com muita propriedade, Viviane, as pessoas precisam entender o propósito delas estarem trabalhando naquela atividade. Empresas, né, a gente até comentou no final da nossa conversa informal, antes da live, assim, empresas que têm um bom planejamento estratégico, que conseguem fazer as pessoas, eu não gosto muito desse termo de vestir a camisa, mas enxergarem um propósito, no seu trabalho dentro da organização, alinhado com o planejamento estratégico. Poxa, se eu falhar aqui, a gente não vai alcançar a meta. E sair daquela ideia, né? Poxa, eu estou fazendo isso aqui porque quando eu cheguei sempre era assim, sempre foi assim, e assim será até eu me aposentar, né? Assim, é muito pequeno, isso desmotiva muito as pessoas. Então, de forma geral, a Cristiane, de forma geral, Cristiane, é isso, assim, lembrando, eu coloco isso como um mantra, assim, nada do que eu estou falando aqui é uma receita de bolo. Isso depende muito do nível de maturidade da organização, o tamanho da organização, né? Como essa organização tá, né, é organizada em termos de estrutura, se é uma organização que está situada numa cidade, se é uma organização distribuída em vários estados, distribuída em outros países, tudo isso torna a comunicação, exige que ela seja feita de uma forma muito diferente entre si. Muito bacana. Luiz Fernando, e uma coisa que você falou aí, né? Isso aí mexe bastante com as pessoas. Não existe mudança de processo sem impacto em pessoas, né? Imagine que eu pego um processo, vou botar um IA para fazer, vou impactar a pessoa que estava trabalhando com ele. Quem vai ser o curador desse processo logo depois? Vai ser a pessoa que mais sabe ali, os mais experientes, mas, Uhum. cara, e as pessoas, a gente, intrinsecamente, a gente gosta da mudança, né, da inovação. A Uhum. gente não Uhum. gosta, é que as consequências dela a gente sofra sem um acolhimento. Porque, ó, você vai mudar processo, é como você falou, você aumenta o risco dos problemas, você vai criar jornadas ainda não testadas o suficiente Uhum. que garanta, né, uma perfeição, que precisa ser vivida a mudança para você ter insights, insumos e até conseguir calcular indicadores a partir dali. Agora, uma gestão que mantém o desenho do processo, entrega um caderno, um consultor vai, entrega o desenho bonito e vai embora, às vezes não inspira confiança para quem vai acolher esse demérito. Isso aqui está na minha mão. Às vezes a pessoa, quando você falou, por que uma pessoa está ali gritando com resistência à mudança? Certamente não é a mudança que a pessoa está estranhando. Essa é a certeza de que vão criar a mudança, vai virar um caderno, eu vou ter a obrigação de executar do novo jeito e ninguém vai acolher quando der errado, porque eu já sei. Você chega lá e conversa com essas pessoas, elas sabem exatamente o que vai dar errado. Então, e essa gestão desse risco não foi implantada de modo que a pessoa se sinta confiante, né?
E aí eu Uhum. acho que é muito disso e muito menos a resistência à inovação, à mudança É. transformadora. Agora, Daniel que está aqui esperando a nossa interação com ele. Daniel colocou aqui que ainda, né, ainda vejo um viés muito forte de profissionais de processos para PDCA, melhoria e padronização. Mas a gestão estratégica exige cada vez mais flexibilidade, adaptabilidade e a coisa, né, parece meio paradoxal, Paradoxal. paradoxal, paradoxal. Então, eu entendo aqui que a dor do Daniel é, poxa, pegar insights contigo, que é super experiente, sobre como diminuir, né, esse fator paradoxal aí, esse Daniel, assim, dilema. de novo, uma pergunta sensacional. E é uma pergunta muito difícil, né? Uma pergunta não é muito simples essa resposta, não, mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível, assim. A gente está vivendo um momento, possivelmente nos últimos anos, né, pós-pandemia, pós-pandemia, um mundo extremamente volátil, as coisas estão mudando muito rápido. Então, é muito possível que algumas fichas não tenham caído ainda e talvez a do Daniel tenha caído, né? Falando assim, mas a gestão estratégica exige cada vez mais flexibilidade e adaptabilidade. Você foi cirúrgico, Daniel. Assim, as coisas mudam muito rápido e a gente ainda está pensando numa forma muito engessada os próximos 5 anos, né? Então, é muito natural e isso acontece com muita frequência e o timing é muito importante. Eu até conversei esses dias com a Viviane sobre isso. Talvez timing, muitas vezes hoje no mundo volátil, talvez timing seja muito mais importante do que um trabalho com uma qualidade excepcional. Verdade. E aí eu entro muito na discussão do ágil, né, Vini, que a gente estava falando aqui É, agora, né, da abordagem ágil de gestão de projetos, assim, é, que funciona muito bem para desenvolvimento, né, para dev. Então, assim, você está pô, 3 meses antes do Natal, de repente você descobre, você está do varejo, você descobre que seu concorrente está lançando uma funcionalidade e que vai te atravessar e vai vender muito mais do que você. Você vai esperar o ano que vem? Talvez não tenha ano que vem, é né? verdade. Talvez não tenha ano que vem. Então, assim, aí você vai entrar, e eu vou entrar no assunto polêmico de novo, Vivi. Aí você vai entrar numa coisa que eu, particularmente, tenho algumas críticas, mas eventualmente isso é muito necessário, né? Aquele analista de processos, arquiteto de processos, mãe de nada, né? Entrega o seu processo em 24 horas. Talvez um momento seja necessário, e seja realmente necessário por questão de timing. E talvez você precise ignorar questões que são extremamente importantes quando você fala de transformação de processos, que é você fazer uma gestão de continuidade do negócio, você fazer uma transição, você conseguir fazer um treinamento de pessoas e deixar as pessoas preparadas para trabalhar, né, naquela nova condição. Então, isso é muito importante, mas, de novo, né, o time e essa volatilidade que a gente está vendo no mundo hoje, talvez exija a gente repensar uma série de questões que ainda não foram repensadas, assim. Verdade. Então, é um ponto que é extremamente importante manter no radar de todo mundo. E, obviamente, isso tem que começar de novo, né? Fazendo um monitoramento efetivo do seu plano estratégico. Né? É o timing para entrar, mas às vezes é o timing para sair. Putz, isso aqui não faz mais sentido nenhum. Tem uma coisa que o PMI fala muito, né? De vamos abandonar este projeto. Não tem que ter vergonha. Gente, isso aqui não faz mais sentido. Ah, gastou dinheiro. A primeira coisa que você tem que fazer quando você É, está no buraco é parar de cavar, né? Então, se não é faz mais. verdade. Se aquele projeto de melhorar um processo não faz mais sentido, porque eventualmente o ambiente externo mudou muito, né? Aí a gente fala de monitoramento, matriz SWOT, que, né, precisa ser usado, você simplesmente abandona um projeto e você refaz seu plano estratégico. E tem uma ferramenta que eu gosto muito, a What If, né? E se isso acontecer?
Isso aqui continua fazendo sentido? Eu faço isso para o meu planejamento estratégico pessoal. E se tal condição acontecer, faz sentido eu continuar pensando assim? E se tal outra coisa acontecer, faz sentido continuar fazendo isso? Então, assim, vou falar, eu tenho um plano de daqui a alguns anos entrar um pouco mais na área acadêmica, né? Então, assim, daqui a pouco todas as instituições de ensino superior fecham porque a educação agora vai ser só online. Mudou tudo dentro do meu planejamento Mudou tudo. estratégico. Eu preciso rever isso. Faz sentido eu continuar querendo isso? Não faz? Eu preciso alterar o que eu vou fazer. Então, assim, isso também serve para dentro de uma empresa. Pois é, né? A gente vê um exemplo do que aconteceu aí. Vamos pegar o exemplo aí dessas 2 semanas. ChatGPT e DeepSeek. DeepSeek. Quer dizer, DeepSeek é a cópia do ChatGPT? Não é assim, cara, já é. Né? Quando o ChatGPT entrou, eu lembro que eu trabalhando com inovação, palestra, eu falava de uma startup que chegou a valer, né, 2 Uhum, bilhões de reais. Ela já estava cotada e era uma startup recente porque criou uma inteligência artificial ali capaz de ajudar os alunos com seus trabalhos e acelerar a escrita, enfim, buscar referências bibliográficas. Uma startup, cara, no auge da captação de investimentos. E aí, um dia depois, sabe quanto ela valia? Zero e já estava endividada. A, os investidores tiraram em massa o recurso. Quer dizer, quando saiu o chat GPT, disse, não, isso aí não faz mais sentido, porque isso aí era segmentado, era para esse público, era específico, mas eu já tenho uma ferramenta que faz esse nicho e todos os outros inimagináveis. Aí agora vem a DeepSeek, né? E o que é que muda uma da outra? A DeepSeek tá gostosinha, porque ela chega lá, você pede as coisas para ela, ela diz o que vai fazer, rapidinho. o que você pediu, ela te deixa claro. Ela diz assim: olha, não é secreto o que está aqui atrás. Com a informação que você me deu, eu vou fazer isso, vou buscar no banco de dados, vou Uhum, escrever isso assim. Tá bom para você? Você quer melhorar ainda isso? Então, ela já veio, o GPT com a melhoria assim exponencial. Não se discute se é plágio ou não, claro que a reengenharia, né, ou a engenharia reversa, ela é muito mais simples do que a criativa, a muito, indução muito, e tal, muito, mas muito. ela é uma inovação e ela é uma inovação que acontece mais barata, mais rápido, e você tem que estar conectado, porque olha, até gigantes sofrem desse problema que você falou agora há pouco, né, Luiz? Aí as gigantes brigando aí entre elas sobre quem é, né, que copiou quem. E, Uhum. no fundo, a inteligência por trás de tudo é humana, né? Não É, existe inteligência artificial, né? não Existe o existe. nome, mas no conceito a É uma inteligência é cópia. humana, cara. É como você conecta isso. É como você pega um desafio e supera, vencendo, resolvendo problemas. E cada desafio que você resolve cria uma lacuna de oportunidades. Uhum. Porque, assim, né, o que está entre uma ferramenta e outra gera uma brecha de oportunidade de negócio. Às vezes você desenvolve um produto extremamente robusto para grandes corporações. Só que as pequenas não dão conta de pagar. Mas se eu tiver que adaptar para as pequenas, já é outro produto. É Você isso. entende? É Então, é isso. aí que mora a inovação. E a gestão tem que estar conectada com isso, sabe, Luiz? Porque o que você percebe são gestores, né? Cada vez mais gestores com os burnouts, tendo que fazer gestão de sensação do time, de clima organizacional, de processo, de projeto. E num tempo onde a inovação está batendo aqui, cara. Né? Às vezes, quando você percebe, ela já te derrubou. Né? Então, não dá tempo mais. Esses métodos que a gente usou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, funcionaram lá. Uhum. Agora, a gestão precisa estar conectada com o futuro. Porque tem processo que está sendo melhorado que não tem mais nem razão de existir. De Você existir. entende? É isso. Então, a gestão para sentar numa cadeira, olhar para o futuro e acordar para esse futuro, assumindo riscos de mudanças bruscas. E aí não só vem a gestão de risco, vem a gestão de mudanças também. Então, percebe que vai aparecendo novos atores, novas pessoas, novos influencers dentro da organização para fazer a máquina acontecer. E quando o Uhum. gestor passa o dia cheio de papel ou cheio de processo para autorizar e burocracias internas, que eu acredito que no governo elas são, assim, talvez 3 vezes mais, porque precisa ter muito mais segurança.
do que o mercado privado pode assumir. Você imagina um gestor público, né? Público. Como que um É. gestor público pode parar para olhar para o futuro e como preparar os artefatos da gestão dele para acolher a mudança? Eu acho que esse é realmente um grande desafio para a gestão. E posso imaginar que a gestão de projetos, né? Vamos pensar agora em entrar no mundo de projetos. Como, Luiz, você vê as equipes de projetos trabalhando para esses projetos de inovação organizacional, esses que impactam processos? O primeiro ponto, né, o vínculo entre projeto e inovação não tem o que discutir. Eles estão andando de mão dadas, assim como andam de mão dadas com processos. Primeiro ponto que eu acho que é extremamente relevante, que diferente da natureza de outros projetos, onde você quer. Tô falando mais do preditivo ali, você quer mudar o mínimo possível, você quer ter um nível de certeza máximo ali, que é errar pouco. Quando a gente está falando de inovação, para mim é uma questão diametralmente oposta. Você tem que estar disposto a tomar risco. Você tem que é, ter uma boa, não um compromisso. Não, assim, as pessoas às vezes entendem isso de uma forma errada, né? Que é oba-oba e é permitido errar. Não é isso. Ninguém tem compromisso com o erro, mas as pessoas precisam começar a enxergar o erro de uma forma muito natural, né? Que faz parte do processo, né? É verdade. Então, e isso é muito importante. E muitas vezes, sobretudo no setor público, eu sei que você discorda um pouquinho de mim, queria até depois ouvir a sua opinião. No setor público tem ali o CPF, né, dos servidores, assim, a minha percepção, por ter atuado muito pouco no setor privado, é que a empresa, o CNPJ sempre toma a frente, né, pelo menos diante do público, né? O servidor É, público não, né? As pessoas pegam a cabeça com o CPF pendurado, mostra para todo é, mundo e joga, né? é Talvez isso no setor verdade. privado aconteça mais nos bastidores, assim. Mas são questões que me afligem um pouco, assim, porque o setor público está numa espiral muito grande de inovação, né? Fala-se muito em inovação, mas fala-se muito pouco, estimula-se muito pouco a tomar risco, né? Entender que para você inovar é necessário tomar risco. Não existe inovação sem que você tome risco. Já estou percebendo aí, quando você falou, que no poder público, nas chamadas de editais aí de pesquisa e inovação forte, foram aprovadas verbas para algumas linhas temáticas na indústria, principalmente indústria, serviços, saúde, esses temas principais que já chamam, viu? Não sei se você já ouviu falar que ela é régua de TRL, que mede o nível de maturidade das soluções, né? E entre o TRL2 até o 7, que são soluções experimentais, né, nesse intervalo, ainda não estão no mercado, ou ainda não provam o seu conceito na indústria, ou vendas, ou coisas do tipo. É um TRL ali que envolve risco ainda, porque não saiu daquilo para o mercado para validade fácil, mas já Uhum, tem uma tese bem colocada. Os editais de inovação, eles já trazem ali o pedido, né? Traga a sua régua e mostre que há um risco e que isso é uma inovação, porque se não houver esse risco, não é inovação. E eu achei perfeito. extremamente interessante nesses editais de inovação, que eu já escrevi para algumas startups, inclusive, é, é isso, é ver e o próprio poder público, né, permitindo investimento em inovação a partir de linhas de fomento, Uhum. admitindo um certo risco. Agora, Luiz Fernando, me pergunte se eu já conheci um servidor público que conhece até desses próprios editais. Pessoalmente, nunca. Eu Então, não são conhecia. pouquíssimos, entendeu? Uhum, Eu conheço porque eu leio os editais, deve sair de um departamento específico que sai, né? Porque ou é Embrapi, ou é FAPESP, ou é FINEP, entendeu? São linhas de uhum. fomento para pesquisa que vieram com essa redação, e eu lembro que quando eu estava escrevendo para a startup, disseram, não, isso está errado, isso nunca teve em outros editais. E a gente percebeu que passou a vir desde do ano passado, tá? Entre final de 2023 e 2024 forte, os editais vieram ali acolhendo isso.
E eu percebi como um grande passo aí do poder público essa, essa mudança, sabe? Uhum. De como o poder público vê isso. Eu sei que isso não é uma esfera total, que deve ter sido só para as iniciativas de pesquisa e inovação, mas já é, eu É um diria, um começo, avanço claro, gigante, né? De ter claro, verbas ali que fomentem a linha de claro. pesquisa e inovação para o mundo empresarial, também é uma inovação. E Isso a aí, lei da inovação, né, das startups, ali de 2022 para cá, que permite a inovação aberta, que seria essa inovação que acontece fora, né, das paredes do governo, serem testadas dentro do sandbox de inovação do governo. Eu acho que isso também marca aí um pé marca. da inovação pública, transformando processos, né, com inovação, lógico, num ambiente regulado, num ambiente controlado, mas com mudanças legais já muito próximas aí do que o privado já vem atuando. E Uhum. eu vejo isso como uma oportunidade tremenda até de os profissionais que estão aqui acompanhando essa live entrarem nessa temática, né, para acelerar isso como prática dentro dos muros organizacionais da gestão pública. E aí eu Uhum. digo pública como um todo, né? Porque a inovação tem um tempo acontecendo no privado e não precisa ter diferença para ser acolhida no público, mas precisa ter políticas que acolham, né? Perfeito. Políticas, processos, procedimentos. E talvez, viu, Luiz Fernando, isso não seja acelerado no poder público, porque o tema é esse. Talvez o momento da gente é esse, de protagonizar essa aceleração. Né? Já que a gente já percebe aí os editais vindo com isso, os editais públicos, mas de algumas instituições que fazem editais e que fornecem a linha, já se existe a demanda de que a Uhum. inovação requer fomento e está chegando, eu diria, num volume maior do que se já viu em todos os tempos. Uhum. Então, há uma sede estratégica, mas há uma lacuna entre a estratégia governamental, que eu falo das políticas de governo para a inovação, junto com os institutos de pesquisa e inovação e aplicação de processos de inovação dentro dos muros governamentais que acolham essa teoria e prática, Uhum. né? E esse novo momento da inovação, que, como que a gente viu aí, ó, grandes inteligências como o ChatGPT aí sendo ameaçadas pela inovação rápida do DeepSeek. Quem era o Sendo, DeepSeek? Né? Ele não sendo nasceu muito em um ameaçado. dia, ele já estava nascendo, ele já dava sinais que não foram percebidos, talvez em tempo de ter uma frente de combate. E lógico, a gente está falando de competidores, mas na Claro, claro. inovação não há competidores, né? É como você pega tudo que existe debaixo do sol para fazer acontecer a inovação. Então, claro que tudo isso que já existe aí é muita coisa para a gente falar, mas como você, no seu dia a dia, pode se perguntar, né? Você acordou hoje, o que eu estou fazendo hoje faz sentido? E se eu, dentro do que eu posso, puder inovar, como eu inovaria? É, Responder essas perguntas para essa, si já essa, transforma um setor, por exemplo. essa pergunta eu vou entregar a minha idade de novo, Vivi. Essa pergunta, não sei se você já assistiu aquele programa de entrevista do finado Abu Janra, onde ele perguntava no final de cada entrevista o que é a vida. E aí o convidado respondia, ele perguntava de novo, o que é a vida? E aí ele respondia, ele perguntava de novo, o que é a vida? Assim, ninguém tem a resposta ainda, né? O que a gente tenta é, a gente vive a vida inteira e o que a É, gente tenta é viver da melhor forma possível. Eu acho que a inovação é isso. Só que o que a gente faz enquanto está vivendo, pelo menos as pessoas, né, que atuam de uma forma mais racional, é aprender com os próprios erros, mas de preferência aprender com os erros alheios, né? é Então, assim, verdade. eu acho que a inovação, e pegando o gancho nessa sua construção que eu achei fantástica, talvez mais importante, ou mais relevante do que errar, não que isso seja o objetivo, obviamente não é, mas o mais relevante dentro desse contexto é a gente aprender com os erros, né? Eu faço muito esse paralelo com a indústria de farmacológicos, né? Assim, você atua muito tempo na área de saúde, pouquíssimas Isso, pesquisas são aquelas que resultam no medicamento que tem no viabilidade medicamento. comercial.
eles erram muito mais do que acertam, mas quando acertam, acertam bem, né? Então, assim, são setores que a inovação está ali há décadas, né? Você pega, por exemplo, pesquisa, né, dentro de universidades, assim, quais são aquelas teses de mestrado, dissertação de mestrado, tese de doutorado, que você olha, nossa, mas que tema nada a ver. Talvez aquele tema tenha sido base para alguma coisa muito boa lá na frente. Enfim, então a gente enxergar e respeitar também essas tentativas, né, e respeitar as pessoas que resolveram, assim, eu admiro muito quem sabe tomar risco, né, e admirar e respeitar também essas pessoas, assim, porque a maioria das vezes não dá certo e as pessoas estão ali repetidamente tentando e tentando e tentando e errando até que alguém vai lá e acerta muito, né? Então, assim, ninguém acerta do nada, né? Você pega o Elon Musk e conseguiu, né, colocar foguete no espaço como? Ele tirou É aquilo ali da verdade. cartola? Não, ele trouxe experiência de vários engenheiros que trabalharam em outras organizações que sabem, olha, isso aqui não funciona por isso, vamos tentar de outra forma, né? A inovação também é isso, né? É acumular experiências e tentar, pelo menos, se errar de uma forma diferente, né? É isso, né? A descoberta da penicilina foi assim. E você sabe que foi num processo, né? O pesquisador foi lá, né? O Thomas Edison foi lá e colocou lá, né? "Ah, essa aqui é a minha bactéria, vou cultivar minha Uhum, bactéria para minhas descobertas." E aí um dia ele chegou, a bactéria foi mal cuidada por ele e tinha mofado. E ele disse, não, se esse mofo e aquela bactéria que ele tinha não morreu. E ele descobriu que uma substância do mofo causou, né, a vida daquilo ali. Ou não a vida daquilo ali, mas a vida de uma outra bactéria que conseguiu aniquilar a bactéria anterior. E uhum. aí ele disse: caramba, eu descobri, né, que essa bactéria aqui morre se sufocada por essa outra. Então, o que fez isso foi a presença do mofo. Então, descobriu-se a penicilina e a ampicilina, que até hoje é utilizada e salvou muitos soldados na guerra. É Então, só para isso. você ter uma ideia de como, sem a pesquisa, não existe inovação. Sem o teste, sem o ensaio, não existe inovação. Tem a Só que as empresas, a insistência. grande maioria, né, ainda são reticentes a esse ambiente experimental. O que a gente vê são muitos espaços novos, coloridos e pintados, para receber os criativos ali dentro, e pouco, assim, com respeito a o que precisa ser criado naqueles ambientes coloridos, né? E aí talvez o convite seja a gestão a pincelar a sua gestão um X% de inovação, com momentos específicos na pauta para trabalhar a inovação. E Uhum. aí eu vou chamar a atenção dos profissionais que estão aqui na live de Mom- processos e de projetos, Momento principalmente puxão de orelha. projetos. Puxão de orelha, porque projetos, eles para resolver, né, todo aquele backlog, que eu vou dizer backlog de processo, backlog de processo, backlog ou blacklist de processo, porque, poxa, se você tem um monte de projetos lá, você vai lá ver o que é mais urgente, o que é, né, emergente, o que está pegando, o que está dando bug, e vai resolver o que está lá. A chance de você pegar um projeto, pincelar um projeto de inovação naquela tua fila de backlog é quase zero no dia a dia. Então, a gestão, se quer implantar inovação, ela começa por cima, sabe? Ela tem que ter uma caixinha específica, com a política específica, com a velocidade esperada específica para os projetos de inovação. Porque senão, cara, a inovação é comida com café da manhã todo dia e vira Uhum. piada na organização. Uhum. E isso desmotiva as grandes mentes, sabe? Grandes Isso. mentes que estão pensando na inovação ali, cara, você tem uma motivação ali que é intrínseca, é humana. O humano, às vezes a gente diz, nem precisa ser. Claro que uma remuneração é boa, o bônus é bom, mas há estudos que comprovam que a motivação intrínseca é aquela que você tem pelo que você faz. E claro, que toda pessoa que está conectada a um processo criativo e inovativo, ela tem essa motivação intrínseca. Imagine o quanto dessas são assassinadas todo dia pela gestão.
pela Uhum, gestão que não ouve a necessidade da inovação, pela gestão que faz poucos ouvidos para esses perfis ali, em torno de uns 30%, né? Sabe-se que da organização tem pessoas ali incomodadas, precisando de mudança. Então, cara, o gestor precisa estar muito conectado com a inovação para existir daqui a um ano enquanto gestor, para deixar o seu legado de gestão com transformação e mudanças. Inovação, não interessa se a inovação é disruptiva, é incremental, é uma inovação que é de melhoria, mas todas elas, está contida nelas a predisposição a experimento e risco. E se tem experimento e se tem risco, é inovação, sabe? Então, eu acho que a grande perfeito. chave da nossa conversa até aqui, Luiz, foi ter chegado a esse momento, né, onde que a gente provoca um pouco esses profissionais no seu dia a dia, principalmente da gestão, a pensar nisso, a ser sensível a esse barulho, né, dos processos pedindo por Uhum, inovação. uhum, uhum. Luiz, esse finalzinho aqui de live, eu quero saber de você. O que que você acha, né? O que que a gente deixa dessa live para a galera que assistiu a gente até aqui, de inspiração para os próximos passos, né? Para acordar amanhã feliz, porque é um profissional que toca projetos, troca processos e tem a chance de ser protagonista. Olha, o que eu sempre sugiro, assim, eu sempre converso com colegas do setor, assim, manter simples, né? Eu vejo muita gente falando assim, ah, porque eu usei isso, vamos usar aquilo, vamos usar, assim, resolve, né? Como eu falei, aí fazendo aquele parênteses rapidamente para concluir, tem organizações que não têm o nível de maturidade para a gente fazer uma modelagem de processo BPMN. Gente, descreve ali um procedimento operacional padrão, faz um fluxograma. Se você vai trabalhar, Desenha, né? Desenha, desenha. se Se você está trabalhando, precisar. e de verdade, não estou falando isso num tom jocoso, você está trabalhando para um supermercado pequenininho, para uma padaria, que precisa, né, definir um padrão ali de atuação dos servidores, eu acho super legítimo, importantíssimo, gente. Sair daquela gestão amadora e começar a pensar em escalar, né? As grandes empresas um dia foram empresas de garagem, né? Você pega a Apple, eles escalaram. Todas, é. Gente, para você escalar, você precisa começar a pensar em processo. Você vai começar a pensar pequenininho. Fazer todo mundo fazer igual, aquela, né? Dentro da caixinha, bonitinho, aquele mesmo procedimento. Entrou um cliente, dá bom dia, tá lá no seu POC. Faz um fluxograma. Gente, assim, é usar a complexidade que o seu problema demanda. Ah, não tem planejamento estratégico, não tem cadeia de valor. Procure coerência e procure então propósito. Que nada mais, propósito nada mais é para as grandes organizações que o seu planejamento estratégico é o propósito. O que eu quero ser lá na frente? Pergunta lá para o dono da mercearia, para o dono da padaria ou do supermercado do bairro, qual é o seu propósito? Ah, eu quero abrir uma outra loja. Ok, vamos trabalhar nisso. Vamos começar a escalar, trabalhar para escalar seu negócio. Mas não entre em tecnicismo com quem não é. Eu adoro falar, né, do jeito que a gente está falando aqui. Estamos falando com técnicos, com pessoas do setor. Eu acho Exato. maravilhoso, né? Mas a gente tem sempre que lembrar que quem está do outro lado não está nem aí porque você está usando. Ele quer ter o problema dele resolvido. 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 Ah, eu vou fazer um sistema de novo, né, de supermercado. Ele não quer saber se vai ser em C Sharp, em Java, em Python, em C++. Ele quer o problema dele barato, resolvido no mais rápido prazo possível. E simples assim. Então, assim, manter propósito, coerência e simplicidade. Assim, para mim são as três dicas de ouro, para que a gente consiga trazer bons resultados. Ótimas dicas, né? Simples. E para a gente fechar, o Mário colocou aqui, o Mário Augusto Soares Júnior. Castilho, o pensamento Fly Levels foi criado para facilitar a comunicação e agilidade na empresa entre os diferentes níveis hierárquicos. Você acredita que pode ser aplicado nesses cenários, esses que a gente falou aqui? Olha, Mário, eu não, assim, eu falei para Vivi, aconteceu aquilo que eu falei que poderia acontecer, né? Alguém fazer uma pergunta sobre algo que eu não tenho o menor conhecimento.
Então, Mário, assim, eu sou muito franco, eu não conheço esse pensamento Fly Levels, vou até procurar, me interessei aqui, vou tentar saber do que se trata. Então, eu nem saberia te responder porque eu não conheço, tá, esse pensamento. Então, peço desculpas aí. Mas, enfim, eu acho que tudo se adapta, né? Se a gente pega abordagens super complexas, né? Você pega o BPM que você pode aplicar a qualquer nível, qualquer tamanho de organização. Você pega o PMBOK lá, que também você pode aplicar da forma que você quiser, né? Orientado ali, adaptado com o fit do tamanho da organização, do projeto, da complexidade do projeto que você está atuando. Eu acredito, mesmo sem conhecer, que você também pode, eventualmente, pensar, se a abordagem ali, se o pensamento não permite, talvez você possa, por si próprio, buscar uma adaptação. Se é algo que você acredita que pode ser aplicado, não vejo nenhum problema nisso, não. Mas eu realmente, desculpa, Mário, mas eu não conheço, então não vou opinar mais do que isso, porque senão eu corro o risco de estar passando um enorme vexame Olha, aqui. Luiz, eu até coloquei aqui porque eu fiquei super curiosa. Eu pensei que se o Mário Augusto colocou isso, a gente devia saber. E a partir daqui já fica esse exercício para a gente. Mas, vou traduzir ao pé da letra, eu já até quase que entendi aqui o que deve significar isso, né? A gente tem que voar nos níveis mesmo. Porque Uhum. a inovação, tanto a melhoria de processo, sabe? As organizações trazem uma complexidade que é hierárquica, que só faz sentido para quem trabalha ali. Porque quem está numa parede fora dali, aquele não faz sentido. Se eu sou uma servidora, faz sentido seguir alguns regulamentos. Mas se eu sou um cidadão, eu quero é que o serviço chegue até mim e que eu tenha meu direito atendido. Uhum. Então, vou traduzir o Fly Level aqui como voe alto, voe simples, porque o cliente que está aqui fora, gente, não quer nem saber qual foi a linguagem que você utilizou. Ele quer ter a sua necessidade atendida. E, por sinal, necessidade é uma das coisas assim, que a gente tem que focar, né? Às vezes a gente está fazendo processo e para atender a quem, a que necessidade, né? E a que momento. É isso, é Então, isso. é com essa reflexão, Luiz Fernando, que eu quero te agradecer aqui, Luiz, pela, pela atenção, por toda a conversa antes da live, pela conversa aqui durante da live, né? Porque para quem está aqui assistindo, saiba que isso começa antes, a gente se conhece antes de chegar nesse momento. Muito obrigada, Fernando. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente até esse momento, que seguem a ABPMP, que fazem a ABPMP forte acontecer nesse país, com profissionais, né, de referência nas instituições, certificados CBPP. Bem-vindos que estão de volta e conseguiram sua recertificação, que eu sei que tem alguns aqui presentes. Muito obrigada pela confiança em todo esse processo, né, que a comunidade voluntária de BPM no Brasil faz, e uma das comunidades de BPM mais forte é a que é formada por nós, profissionais, referenciados pela ABPMP Internacional e a ABPMP no Brasil, e por conta disso, eu quero só reforçar aqui que o BPM CIBOC é o livro mais lido de processo no mundo. Então, a gente costuma chamar ele de a Bíblia de Bíblia. processos. Se Amém. você não tem a Bíblia de processos, é uma forma de adquirir é no site da BPMP Brasil, www.abpmp-br.org. E olha, lá você encontra uma EAD cheia de cursos para você aprender aqui, notação, como o Luiz falou, para você que está começando, dando os primeiros passinhos e quer montar seu processo, ou da sua empresa, da sua loja. Você pode aprender ali com cursos do Luiz Leitão, do Ulisses, do André Menelau, da própria Viviane, tá? Que eu também dou o preparatório lá junto com o professor Ulisses e outros instrutores que fazem parte de toda essa rede. E na internet também, você procura lá no LinkedIn por qualquer coisa, qualquer nome ou pessoa, vírgula, CBPP, você vai encontrar esses profissionais cadastrados lá que estão acessíveis no Brasil para consultoria, para trabalhos dentro da empresa, para você que é de RH e que precisa contratar alguém que tem uma certificação e já entra garantindo que essa pessoa tem a visão, né, Luiz, que você compartilhou aqui com a gente. E claro, que todos os profissionais que passam pelo aprendizado que o BPM-CBOC traz, né, ali com uma bíblia de processos,
você sabe que essa pessoa tem minimamente toda essa visão ponta a ponta e que sabe olhar o cliente com o respeito que ele merece, o cidadão com o respeito que ele merece, em todos os trabalhos feitos e desenvolvidos ali pelo time de processo. São pessoas que vivem isso na comunidade e tiveram, né, essa base de conhecimento que o BPM Ciboc traz. Então, é por isso, Luiz, que eu gosto sempre de falar no final das lives, a menção ao BPM Ciboc, que é o livro aqui traduzido em português, né? Sim. Você quer inglês, você compra lá na Amazon em inglês, em francês, em espanhol. Agora, se você é aquele como eu, que gosta mesmo do português aqui do Brasil, compra o livro no site da BPMP Brasil, tá bom? É E isso olha, aí. Luiz, o final dessa live eu vou deixar contigo. Termina aí tua frase e vamos juntos. Eu vou dar esse meu depoimento também, Vivi, porque eu fui aluno desse curso lá vendido pela BPMP lá em 2021, quando eu decidi, né, entrar, né, de uma forma mais profissional no mundo dos processos, né, eu já era do mundo dos projetos e fiz esse curso que justamente ministrado por essas figuras aí que todo mundo conhece, né? Professor Ulisses, André Menelau, você, professora Nissi. Nissi, E aí eu muitos cursos de cadeia de valor. queria deixar registrado aqui que a Nissi e a Mônica Moreira foram as mulheres que foram referência no meu início aí de carreira em gestão de processos. Uhum. Nissi, inclusive, foi a professora que me orientou na prova de certificação. Então, fiz aulas com ela também. O que me ajudou, assim, foi o diferencial. Então, não posso deixar de reconhecer essas referências que eu tive, né? Então, é sempre bom a gente reconhecer nossas referências, as pessoas que te apoiaram ali no início. Então, apesar de não achar que não estarem aí na live, queria deixar meu muitíssimo obrigado aí à professora Anicira, a Mônica Moreira, ao Gart também, que é uma pessoa muito Isso. acessível e me apoia muito, assim, me ajudou bastante em vários momentos, e dando muitas dicas, enfim. Essas aí são Furlan, Leandro Jesus, que exatamente. Então, foram, né, assim, dessa são leva junto com o Gart, Maurício Paran, Bittencourt, Paranhos está aí, Paranhos. Bittencourt, fiz o curso dele de cadeia de valor. Maurição, muito obrigado. Conheci ele aqui em Brasília, num Camunda Day, que foi excelente. Muito bom. Então, o Paranhos também, essas referências que a gente precisa estar reconhecendo ali, sempre exaltando, porque são as pessoas que realmente levam a sério, né, o assunto, respeitam o assunto, respeitam a comunidade, não saem por aí, né, vendendo promessa, e são as pessoas que realmente conhecem, entendem do assunto e elevam cada vez mais a comunidade de BPM no Brasil. Então, queria deixar meu muito obrigado aí a essas pessoas, reconhecendo a autoridade delas, o conhecimento delas, né? De você também, Vivi, que é uma autoridade e Muito de fato, assim, obrigada. né? Como eu falei no início da live, muitíssimo obrigado por esse apoio que você vem dando à comunidade para recertificação. Isso é muito legal, assim, enxergar essa retomada da BPMP aqui no Brasil. Fico muito feliz com isso e estou sempre à disposição da BPMP para o que vocês precisarem, de servir cafezinho, a limpar salão depois de evento, assim. Eu acredito muito Verdade. eu acredito muito no senso de comunidade, assim. É uma coisa que eu sempre acreditei muito. E como a gente vê, né, o DeepSeek está aí evoluindo É. porque existe uma comunidade, né, o software aberto aí, via de regra, cresce muito mais do que software fechado. Então, essas são as minhas palavras, de agradecimento por tudo que vocês têm feito como comunidade e pela oportunidade de vir aqui trocar um pouquinho de ideia com vocês, assim, eu achei muito legal. E que bom. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos que estiveram aqui, a todos que vão assistir, né, na jornada de vida desse vídeo aqui na internet. A gente se vê na próxima live, que vai acontecer sexta-feira, e vai trazer o Romário. Agora você vai ter que assistir, Fernando, e todo mundo que está aqui também, porque é sobre a temida IA. Tá Oh, bom? vamos lá. A gente se vê na próxima Até sexta-feira. Um sexta-feira. abração a todos. Tchau, tchau.